Grande é o nome de Jesus. Eu quero ser rápido na leitura, porque é um pouco extensa. Eu quero que os irmãos me acompanhem em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aqueles que puderem, podem se pôr em pé, em nome de Jesus. Grande é o nome do Senhor, amém? Achou, Lucas? Olha lá, Diácono, ajuda ele a achar lá. Em nome de Jesus. Deus maravilhoso. Deus é fiel, amém, irmãos? Grande é o nome do Senhor. Isso. Maravilha. Carmelitinha, compartilha a leitura com a Jaqueline aqui, em nome de Jesus. Isso, vamos aprender a ser solidário, tá bom? Os pequenos detalhes fazem a nossa diferença, tá bom, irmãos? Amém? A missionária vai compartilhar a leitura também com a Raíssa, em nome de Jesus. Eu quero que todos participem. E diz a palavra do Senhor, eu vou ler pelo meu aplicativo, amém, irmãos? Também tá pela Bíblia King James, pode dar uma divergência de palavra, mas o sentido é o mesmo, amém? Capítulo 5 do livro de Gálatas, versículo 1. O tema é Nossa liberdade em Cristo. Versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vos justificar por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos conheceu a agir assim? Convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos ama. Sabei que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, pelo qual motivo ainda sou perseguido. Neste caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis a liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruires mutuamente. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais subjugados pela lei. Amém, igreja? Até aqui, em nome de Jesus. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós temos uma palavra um pouco rígida hoje, amém? Nós temos uma palavra um pouco forte. Deus tem me advertido e eu tenho tentado, com um joguinho de cintura, levar só as palavras que favorecem. Às vezes as considerações, os carinhos, o querer bem nos impede ou nos bloqueiam de querer falar um pouco mais duro com medo das pessoas não aguentarem e quererem se afastar dos caminhos. E Deus me deu um puxão de orelha.
porventura a palavra de Deus não é eficaz? Porque quando a gente para pensar, dá-se a impressão que é os nossos sentimentos que estão sendo expressos, mas não são. A palavra de Deus, ela é fiel, verdadeira, viva e eficaz. Ela tem o poder. Ela pode convencer. E eu posso passar a vida inteira aqui pregando sobre bênçãos, sobre vitória, sobre carinho, e não trazer uma doutrina um pouco mais rígida, mais áspera. E amanhã ou depois, mesmo os que estão ouvindo só bênção, também possam se afastar. Então Cristo nos orienta pela palavra que existe aí uma guerra espiritual, e essa guerra espiritual ele tentou declarar de uma forma a qual Paulo escreve uma carta aos Gálatas, aos Galácios. Paulo foi o percussor dessa carta, foi ele quem rodou nas principais cidades e formulou os principais requisitos e montou os principais ministérios. Toda a liturgia e todo o padrão foi revelado pelo Espírito Santo de Deus a Paulo, para que Paulo pudesse ser um líder, e esse líder pudesse ter tido respeito, e ele conquistou isso. A Bíblia fala que existia um grupo judaísta. Esse grupo judaísta veio de Jerusalém e tentou inflamar a mente, inflamar o conteúdo, a liturgia, inflamar a ação do Espírito de Deus com a lei mosaica, a lei passada, a qual Cristo veio e ele não quebrou, ele cumpriu, e ao mesmo tempo ele subjugou a hipocrisia, mostrando que a lei também poderia ser vivida com amor. Ele viu que a lei em todos os percursos dos seus 2000 anos não teve efeito como queriam, porque o povo se corrompeu pela própria lei. E esse grupo judaísta, ele chegou naquela cidade e tentou inflamar a verdade daquele ministério. E tentou introduzir, como diz o meu amigo Alisson, o lobinho, né? Não é um lobão, é um lobinho. A raposinha, perdão, verdade. A raposinha, ela chegou de mansinho. E Paulo nos adverte no primeiro versículo, e esse primeiro versículo a gente pode tentar traduzir para os dias atuais, amém, irmãos? Os irmãos estão prestando atenção, amém, irmãos? Amém? Primeiro versículo: estáis, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão, da servidão, do pecado. Lembra? E Efésios 2 fala que, noutro tempo, Efésios 2:2, noutro tempo, servíamos aos desejos da nossa própria carne. Servíamos aos príncipes das trevas deste século. Servíamos às nossas próprias concupiscências e pensamentos. Noutro tempo, a gente andava desgarrado. Mas o começo do versículo fala que era no outro tempo. Não fala que tem que ser o que era atual, mas era no outro tempo. Refere-se que era o passado. Paulo lhe enfatiza esse mesmo foco. Cristo já não libertou? Cristo não deu a certeza da libertação através da graça, por intermédio da fé? Por que às vezes, entendendo e conhecendo a palavra e a verdade, não conseguimos praticá-la? Nós mesmos corremos atrás de um jugo mais pesado. Nós mesmos corremos atrás de uma ação mais dura, porque às vezes nos satisfaz. E é justamente esse ato de satisfação que a lei veio para tentar corromper os Galácios, perdão. Paulo tentou mostrar que a lei, ela perdeu o valor, e aquele que cumprisse novamente aquele mesmo jugo que não deu certo, porque eles vieram a pregoar: os 10 mandamentos continuam ativos, sigam os 10 mandamentos que vocês vão ser salvos. Mas os 10 mandamentos não foram eficazes, porque os próprios que apregoavam com uma verdade injusta, porque mostravam que não viviam, e não tinha como se provar, porque a lei, ela tinha um perfil com testemunhas, a lei tinha um perfil de toda uma hierarquia, a lei tinha um perfil de todo um parâmetro que era difícil de apontar, era difícil de condenar, era difícil de mostrar, camuflava-se muito. E esses judaístas, eles chegaram para tentar
dizer que a lei ela tinha que complementar os parâmetros de Cristo e anular a graça. Meu Deus. Pastor, você está falando muito, eu estou entendendo pouco. Não é assim? Está falando muito, eu estou entendendo pouco. E o poder da palavra é quando você entende. A nossa vida, ela é regrada do Novo Testamento e do Velho Testamento. Mas se você observar as liturgias de circuncisão ou de incircuncisão, que eram levadas às riscas, a ponto de sacrifícios para você ter o selo da promessa e ter a remissão dos pecados, elas não poderiam ser cumpridas futuramente. E Cristo tentou mostrar que a fé, através do amor, poderia trazer uma obediência muito mais forte, muito mais verdadeira. Porque a transformação não ocorreu com a lei. Mas o homem, quando ele se entrega porque ama a ação de graça do Senhor, ele é convertido. O que a Bíblia nos ensina? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lei, ela traz um jugo pesado. E esse jugo pesado tentou se implantar, e Cristo tentou nomear uns pequenos detalhes. Olha, vocês fiquem atentos, porque só um pouquinho de fermento leveda toda a massa, estraga tudo. Meu Deus. Ele quis mostrar que ninguém poderia impedir, a não ser as próprias pessoas, de aceitar que o caminho que elas estavam andando, que elas estão andando, é um caminho que bate de contra ao amor e todo o sacrifício do Calvário. Porque se a lei continuasse sendo cumprida, que valia tinha a morte de Cristo? Que valor teve os açoites, a coroa de espinho, a cruz pesada, os pregos nas mãos, os pregos nos pés? Que valor tinha se o homem não tivesse como entender aquela cidade, aquele ministério, aquele povo? Ele estava confuso, porque existia no seu próprio interior uma batalha, e essa batalha satisfazia pessoalmente eles com a lei, porque a lei trazia o jugo do pecado, do erro, de estar camuflado em toda a sua história. Mas a lei do Espírito de vida, Paulo mostrou que tinha outro caminho. A lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida mostrava uma transparência, e essa transparência não era por obrigação, era por amor. Se a gente pegar o conteúdo da luta da carne, olha, e justamente fala sobre luta, né? Algumas traduções falam em militar. Quando fala assim luta ou em militar, prova que é um jugo interno na mente que não tem outro perfil. A luta, ela sempre tem dois lados, não existe três lados. É um contra o outro. E aqui especifica-se sobre a lei e sobre a graça, ou sobre os seus desejos carnais, que eram apoiados pela lei, ou os seus desejos espirituais, que eram apoiados por fé, por intermédio da graça de Deus. O que nós vemos hoje é uma impureza incrível. E essa sutileza de impureza já contaminou os ministérios. Meu Deus. Essa impureza já contaminou a noiva do Cordeiro. Porque parece que toda a graça e o favor perdeu-se os méritos, porque os valores foram invertidos. Se você propagar alguns detalhes ou alguns tópicos do que é a ação da carne nesse mesmo capítulo, você vai entender que a imoralidade sexual faz parte deles. Vai entender que a lascívia faz parte deles. Você vai entender que a ação do diabo dentro das igrejas hoje, elas estão quase qualificadas em todos os frutos desse tópico. Eu posso ler um por um e a gente vai entender que tudo se enquadra com o que está acontecendo nas igrejas atualmente. Quer ver? Vamos dar um exemplo? Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual. Está acontecendo isso nas igrejas? Tá, Carolitinha? Ouviu falar em alguma coisa imoral nas igrejas? Alguns obreiros, alguns pastores, alguns membros que estão tendo todo tipo de ação imoral, todo tipo de flerte, sexualidade, atração, desejos, propostas, convites.
Por que será que tem que sair da realidade? Aí entra a luta da carne e do espírito. Eu só dei um exemplo. Mas se eu ler todos os exemplos aqui, eu vou conseguir encaixar uma história corrupta que está acontecendo e o diabo está introduzindo dentro das igrejas. E nós, como estamos novos na fé, estamos novos no ministério, há um tempo de andar com um perfil sadio e curado na presença de Deus. Aleluia. A santidade tem que fazer parte das nossas vidas. Não porque somos maiores ou melhores de qualquer outro ministério, mas porque nós queremos viver uma vida íntegra e com caráter perante o próprio Deus. É, Jesus. Eu costumo dizer que o errado é errado, mesmo que todos façam. O errado é errado, mesmo que todos os ministérios do mundo façam. O errado é errado, mesmo que todas as grandes igrejas façam. O errado é errado, mesmo que toda uma liturgia social aprove aquilo. Continua sendo errado. O Brasil parece que se escondeu dentro de uma linha de segurança com pregações, diácono, de soberania em glória, em vitória constante, em prosperidade única. E todo mundo fechou os olhos pelas ações do diabo que está ocorrendo, não só em nosso país, mas em todo o planeta. Pessoas não conseguem mais ter a liberdade de ser cristão em qualquer outra parte do mundo. E os nossos dias estão para ficar maus no mesmo perfil. Mas nós vivemos num mundo globalizado, no nosso mundinho, na nossa bola de cristal, achando que a nossa conduta está sendo aprovada, mas a verdade nos mostra o contrário. A imoralidade sexual está dentro da igreja. Meu Deus. Imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Meu Deus. É forte. Como a gente consegue dar um exemplo? Porque parece que tudo começa com sutileza. Se você observar nos principais ministérios, a imoralidade sexual parece que está sendo ativa. Todo mundo já tem a noção e parece que ninguém quer mais comentar. Porque se comentar vai matar a igreja. Eu falei com Deus, como é que eu prego? Como é que eu levo essa realidade para o nosso ministério? Como é que eu levo essa realidade aqui? Palavra que liberta. Um ponto de pregação que nem oficialmente é uma igreja, mas que tem a direção e um propósito para mudar a vida do próximo. E nós sabemos que todo esse impasse do começo do ministério é luta, mas essa luta, ela tem que estar iniciada pelo próprio Deus. Lembra em Filipenses capítulo 1, versículo 6? Aquele que começou uma boa obra é fiel para aperfeiçoar. É, Jesus. Eu creio que foi o Espírito Santo que começou essa boa obra. Aleluia. E para aperfeiçoar, ele tem que mostrar o que está errado. Segunda Timóteo, 1 Timóteo, perdão. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 em diante. Versículo 8 em diante. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem em nome de Jesus. Se tiverem dúvidas, depois os irmãos me falem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Lembra que eu comentei sobre unção e poder nas mãos? Lembra? Deus nos deu. Jesus Cristo nos prometeu e cumpriu. O Espírito Santo é ativo e mostra isso todos os dias. Mas quando fala aqui para os homens orarem em todos os lugares, refere-se que ele tem que ter liberdade. E a liberdade é mostrada pela santidade. Ninguém vai convidar um obreiro, um homem, um profeta, um pastor, um evangelista, um missionário, um presbítero, para ir na casa, para ir no ministério, para ir numa rua, numa empresa, para ir em qualquer local orar, se ele não reconhecer o ministério. Se ele não reconhecer que aquele homem tem caráter e identidade cristã, que ele vive uma santidade mostrada e conduzida pela Bíblia.
E quando fala em levantar as suas mãos santas, representa que a santidade tem que fazer parte da vida do homem. A santidade tem que fazer parte da vida do obreiro. A santidade tem que fazer parte da vida da igreja. Não é cargo eclesiástico. O Alisson pregou na última vez, ele enfatizou muito bem. Cargo eclesiástico não tem valor algum se não obedecemos e vivemos com santidade dentro do que Cristo nos oferece. Aleluia a Deus. Fala que nós temos que levantar as mãos santas, orar em todos os lugares e não ter ira e nem contenda. Nossa vida tem que ter plena comunhão. E que de igual modo, entra o versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulher que faz profissão de servir a Deus com boas obras. Quando a gente entra nesse tópico, é um tópico que é complicado, mas é um tópico ativo hoje. E na minha opinião pessoal, é a grande infiltração da imoralidade, da impureza, da lascívia e de toda a destruição. Inveja, fofoca, ira, briga, contenda e todo tipo de frutos da carne que a gente leu aqui. Começa justamente pelo perfil humano de se mostrar, a propaganda pessoal. Parece que isso é muito importante nos dias atuais. Parece que isso é tão importante nos dias atuais que vale a tua salvação. Parece que você propagar-se de uma forma aprovada mostra que a pessoa é mais íntima de Deus. Parece que quando a pessoa se mostra de uma forma que todos aprovem, ela é bem vista por Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina? O que Paulo ensina aqui aos Timóteos? Que a mulher ela tem que usar suas vestes sendo vestes modestas e discretas. Modestas e discretas. O que representa as vestes modestas e discretas? Uma veste modesta, ela pode ser vista de qualquer ponto de vista. Eu posso usar uma calça, a mulher pode usar uma calça, ela pode usar uma saia ou um vestido, mas tem que ter modéstia. O diabo está tentando infiltrar a sensualidade, a imoralidade, a lascívia e o erro dentro do nosso ministério. Pastor, pegou pesado agora. A correção parece que quando ela é ouvida na hora, dói e a pessoa não aceita. As suas vestes mostram quem você é. E por que enfatiza justamente a versão do homem e fala de igual modo a mulher? Porque a mulher, ela tem um atributo muito mais forte do que o homem nesse quesito. A Bíblia nos ensina a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ao mesmo tempo induz o homem, olha, foge da mulher sensual. A mulher sensual é muito mais perigosa do que o próprio Satanás. A mulher sensual traz aos olhos do homem justamente frutos maus no coração. E a Bíblia fala que aquele que tem olhos bons tem no seu coração frutos bons. Mas induz que uma luta interna da carne e do espírito pode amanhã ou depois se tornar um elo de fraqueza. Porque se ela nos recomenda a viver uma veste, a ter uma veste santa, ter uma veste aprovada, ter uma veste aceita, a sensualidade não faz parte disso. A modéstia não faz parte disso. A discrição não faz parte disso. Não faz parte disso. A sensualidade entrou. Eu nunca preguei sobre usos e costumes, mas Deus está me cobrando que nós vivemos uma vida aprovada por Deus, e não só dentro da igreja. Pastor, eu posso usar uma calça? Pode sim. Desde que a calça seja discreta, modesta. Pastor, eu posso usar um vestido? Pode sim, porque tem vestido que é muito mais sensual do que calça. Transparente, colado, marcado, pode sim, mas ele tem que ser modesto.
discreto, não chamativo, não atraente, não sensual, não que provoque desejos. Pastor, eu posso usar uma saia? Pode sim, desde que a saia seja discreta e modesta, que não atrai a sensualidade, que não sente na cadeira de uma forma que quem está aqui na frente não consiga nem louvar a Deus. A Bíblia fala sobre ser uma mulher de bons frutos, ser uma mulher que decidiu servir a Deus como um trabalho. Olha o que diz o versículo. Ela decidiu servir a Deus como se fosse uma obrigação. Ela se ataviou, ela se algemou à obrigação porque ela ama servir a Deus. E aí entra o quesito da lei e o quesito da graça. Hoje nós entendemos que é complicado você corrigir as pessoas. E eu falei, Senhor, mas se as pessoas não voltarem mais? E se as pessoas decidirem bater o pé e falar, não, quem manda na minha vida sou eu. Se não me aceita aqui, eu vou para uma igreja que me aceite. Essa palavra é a mesma na outra igreja. O dono dessa palavra é o mesmo na outra igreja. A conduta dessa palavra, se o pregador, se o pastor, se o regente, se o dirigente, se o responsável da igreja guiar a mesma palavra, vai ser a mesma conduta na outra igreja. Ou vai mudar, Carmelitinha? O Espírito Santo que trabalha aqui, trabalha em outro lugar, que trabalhe, que ande, que viva, que faça com santidade, é a mesma ação. Ele mudou lá de 2000 anos atrás para agora? Não. Então ele pondera. Porque a sua sensualidade está trazendo corrupção espiritual para dentro da igreja. A transformação tem que ocorrer. O evangelho é um evangelho de transformação. O evangelho que não transforma não é evangelho. Ai daquele que faz a obra relaxadamente. E é a realidade. Vou como quero, faço o que quero, da forma que quero. Não vejo mal nisso. Está errado. O meu papel é te alertar. O meu papel é conduzir o que é correto aos seus caminhos. Agora, o livre-arbítrio do homem, infelizmente, está corrompido pelo desejo da carne. E ele não enxerga mais isso. A cegueira espiritual bateu de tal forma que a pessoa induz o gosto, os desejos, o coração, os sentimentos, os caminhos dela como ela quer. E a Bíblia fala que há caminhos para os homens que são bons, mas são caminhos de... Por que tem tanta gente morta espiritualmente aí? Se caiu uma pessoa endemoniada, você vai conseguir de mini saia ou de calça marcada, colada, mostrando as suas partes íntimas de uma forma bem intensa? Vai conseguir ter unção adequada? Como diz aqui na palavra, o homem levante a mão sem ira e se contenda, mãos santas. Vai ter essa mesma unção? Responda para mim. A concupiscência vai lutar. Mas pastor, como é que eu faço para mudar? Alimente o Espírito. Pastor, como é que eu faço para mudar as minhas vestes? Alimente o Espírito. Pastor, como é que eu faço para ter uma nova conduta? Alimente o Espírito. Porque se existe uma luta, existe uma guerra, existe uma batalha dentro do seu subconsciente, essa batalha só tem dois caminhos. Ou você ganha ou você perde. Ou você alimenta o que satisfaz, ou você alimenta o que Deus quer sobre a sua vida. Não tem o meio termo. Se tivesse o meio termo, você podia ficar neutro. Não, deixa os dois batalhar aí, eu estou sossegado, fica à vontade. Não. O destino dessa batalha pode ser céu ou inferno. E eu não posso, de forma nenhuma, ver as pessoas se corrompendo e achando que estão certas, porque ninguém nunca parou para mostrar ou para falar. A Bíblia fala que melhor é você não conhecer do que conhecer e não obedecer. Mas entenda uma coisa. Quando vivemos com verdade e santidade, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus conduzindo a sua vida, conduzindo a sua história, o teu querer, você vai ter o que não tem hoje, com as calças justas, com a saia justa, rachada, marcada. E pastor, você é injusto, ele está falando só sobre as mulheres. É porque o tópico aqui é mulheres, mas infelizmente os homens também estão corrompidos e estão apodrecendo as igrejas. E digo mais, parece que os homens chamam muito mais atenção hoje do que as mulheres. Os caras
caras tá um tal de usar camisa coladinha, terno justinho, as calças tão marcadas que define até os músculos da perna, do corpo. O cabra anda na rua, agora umas calças curtas, sapato com verniz. O cara sobe para pregar, não sobe mais num púlpito, ele sobe num palanque de show, ele tá vestido. E a Bíblia fala que é pra gente nem ter roupas muito caras. Fala que é para o homem e para a mulher nem se levar por roupas caras. Porque a roupa cara constrange. Chega um cara com um carrão aqui, um BMW, chega aqui uma Mercedes, chega aqui um carrão top aqui bonito, um Land Rover. O cara sai com uma roupa aí, Louis Vuitton, de um terno de 12 mil reais. E cada eu com o meu terninho, que se largar, desce sozinho pro culto, que só tem ele. O que eu vou me sentir? Eu vou me sentir o quê? Pequeno. Ele vai se sentir o quê? Grande. Eita Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra uma franqueza que às vezes é difícil de se entender, mas é preciso obedecer. Mas como convém que as mulheres façam profissão de servir? Quem entende esse versículo? O ato de fazer de Deus uma profissão da sua própria vida. As suas boas obras têm que ser por meio de fé. As suas boas obras têm que ser por intermédio da graça de Deus. Mas o que não pode é você viver uma conduta e achar que ninguém vai apontar o teu erro. Ninguém vai te mostrar o caminho certo. Falei, pastor, eu falei, Senhor, o que eu faço aqui, Senhor? Porque é difícil a gente tentar mostrar uma conduta, mostrar uma verdade, mostrar um querer, se a gente não consegue ser ouvido. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz assim, ó: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Busque a paz e a siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra o que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso com o bem? Aleluia. Repara que quando você tem uma conduta de obediência, você entende qual que é a verdade, o Espírito Santo de Deus te mostra que os seus caminhos são maus e a sua conduta tem que mudar. Aí ele orienta, olha, muda a sua conduta, faça o que é bem, aparta-te do mal. Porque quando você expressa às vezes a verdade, Provérbios nos ensina que é mais fácil você corrigir um sábio do que você corrigir um tolo, porque o tolo vai colocar o teu nome na zombaria. Olha como é que é. E aí está falando aqui no primeiro versículo, olha, refreia a tua língua para não falar o que é mal. Porque quando houve uma repreensão, a primeira coisa que faz, sai botando os seus direitos para fora. E Deus está falando, refreia a sua língua. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor estão atentos aos justos e os seus ouvidos estão atentos às orações dele. Aleluia. Aquele que não consegue obedecer àquele que Deus constituiu como líder, como é que consegue obedecer a Deus? Meu Deus. Você está me vendo, nós estamos te tocando, sabemos que somos reais. É difícil obedecer um ao outro? Como é que você vai obedecer àquele que você não vê? O temor tem que gerar no coração tremor, para que a santidade haja e as obras mostrem a verdade. Porque o homem, quando ele vive a verdade, não pode ser nenhum tipo de tormenta do mal ter vantagem ou ter vitória sobre ele. Entenda, a tua conduta mostra uma verdade. E parece que as pregações hoje só mostram pregações de vitória. Mas mesmo que você sofra com as perseguições, se sinta bem-aventurado. Mesmo que você sofra com as maledicências, se sinta bem-aventurado. Mesmo que te persigam, mesmo que falem mal de você, mesmo que lutem contra você, mesmo que façam um complô contra você, se sinta
bem-aventurado, porque essa é a vontade de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando mentirem e falarem todo mal sobre vós, por causa do meu nome. O motivo aqui não é fazer propaganda pessoal. Ah, eu sou santo, você é pecador, eu me visto bem, você se veste mal, eu ando com... Não é esse. Eu não sou maior e nem melhor do que ninguém aqui. Mas eu tenho uma responsabilidade. E essa responsabilidade eu vou cumprir no nome de Jesus. Eu não posso camuflar, porque um dia Deus vai me cobrar. Pastor, e como é que você vai fazer para que isso seja real no ministério? Por mais que a gente ame, às vezes a gente tem que corrigir para que seja efetivo a repreensão. A Bíblia nos ensina que Cristo castiga, Ele repreende e castiga, perdão, tem uma ordem, Ele repreende primeiro, e depois Ele castiga a quem Ele ama. Ele não castiga primeiro Ele fala, Ele abre os olhos, Ele mostra, e depois Ele castiga. Porque se a repreensão não tiver valor, se a repreensão entrar no ouvido e sair no outro, se a repreensão ninguém der crédito, continuar nas mesmas ações, aí vem o castigo. Meu Deus. Falei, Senhor, o que eu posso fazer? O ministério é novo, tem poucas pessoas, eu quero cativar para que o povo se firme na igreja. Mas aí Deus falou, mas você vai cativar no pecado? Um dia você vai ter que dar satisfação. Você vai cativar no erro? Um dia você vai ter que dar satisfação. Verdade. Você vai cativar na má conduta? Um dia você vai ter que dar satisfação. Não vai ser o presbítero que vai dar satisfação. Não vai ser o evangelista, o missionário, vai ser o pastor. Pelo contrário, o pastor vai ter que dar satisfação, principalmente dos obreiros. E a salvação do pastor, ela fica em segundo plano. Porque se eu não conduzir no caminho correto, eu perco a minha salvação. Meu Deus. E é mais fácil vocês subirem para o céu e eu ficar. Meu Jesus. Porque a quem muito é dado, muito é Cobrado. Vive em santidade, irmãos. Vence essa batalha. No culto de oração eu falei e repeti, vivemos uma luta espiritual muito intensa e os males parece que estão ganhando. As perseguições no mundo estão tão grandes. A gente vê vídeos por aí que nos dá até medo, até pavor. Eu vi um vídeo que por ano, cerca de 250 milhões de cristãos são perseguidos, presos, espancados e mortos por ano. Você tem noção do que são 250 milhões? É muito mais do que a população do Brasil inteiro, por ano. Meu Deus. Sendo presa, espancada, morta. Tem países e países perto de nós que estão lutando para ter a santidade, de vestir uma roupa adequada e ter comunhão com o irmão e cumprimentar e falar que Jesus ama e não pode. Chile, Cuba, os países ao nosso redor aqui. Meu Deus. Coreia do Norte, China, Nepal. Eu fiquei sabendo que no Nepal houve uma perseguição intensa. Paquistão, Índia. Quantos países a gente enxerga que para você ser cristão é risco de vida ou morte? Meu Deus. Na China, a pessoa para ser cristão e alguém desconfiar e denunciar, eles entram e vasculham a casa inteira. Eu vi um testemunho de um homem que encontraram um pequeno versículo escrito num papel debaixo da sola do calçado dele. Olha onde os policiais estavam revistando. E quando acharam aquele pequeno papel, tinha um versículo escrito à mão na entressola da palmilha do sapato, Alisson. Espancaram a filha dele, a criança de 11 anos, Meu Deus. de sangrar ela no chão. Espancaram a esposa dele, grávida. Meu Deus. E pegaram ele, depois que espancaram, levaram preso e colocaram ele por trabalho forçados por tempo indeterminado, porque encontrou um versículo escrito à mão, Meu Jesus. escondido na sola do sapato. E aí eu fico pensando, os crentes não posso falar sobre as vestes, porque se rebelam e correm. E aí a gente não sabe que amanhã, depois da nossa eleição, esse ano, 2022, pode entrar o comunismo no Brasil. Pode entrar um governante, um líder aí, um presidente aí, que apele para o comunismo e feche todas as igrejas. Eita, meu E Deus. impeça que nós falamos de Jesus. E impeça que todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos de evoluirmos, levarmos o evangelho, acabe. E aí mais uma vez a figueira vai balançar.
mais uma vez um monte de fruto podre vai cair e vai ficar caído até a morte, até a eternidade afastado com Deus. Sabe por quê? Porque não houve um que mostrasse. O Espírito Santo de Deus é quem convence, não é o pastor. É o Espírito Santo de Deus que vai começar a trabalhar na mente e falar assim: olha, realmente a tua conduta não é certa. Não tem como você andar na rua e mostrar a presença, o brilho, a majestade do Espírito Santo de Deus na sua vida com uma roupa que atrai os olhares e a atração sexual de todos os homens. Não dá. Você vê santidade nisso? Não dá. Não dá. Confiaria, se você tivesse numa necessidade espiritual, de chamar uma mulher com uma mini saia marcada, o corpo transparente, e falar: ora por mim? Ou um homem que está andando com uma calça a vácuo, marcando todas as suas partes íntimas, e fala assim: vai lá na minha casa e abençoa. Não dá para confiar. Não se vê a glória de Deus. A santidade não é só expressa nas vestes. A santidade é expressa naquilo que o homem mais tem de valor, caráter. Eu não preciso mostrar para os outros que eu sou crente, eu preciso viver e ser crente. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nos cobra uma verdade, e essa verdade ela tem que entrar em nosso coração e fazer frutos, porque Ele tem pressa em agir em nossas vidas. O problema é que parece que nós se sentimos numa redoma de vidro, porque as pregações hoje só são vitórias. As pregações hoje só são vitória. Então, parece que o crente vive num parâmetro dizendo: nada vai acontecer. Perseguição não vai acontecer. Não, se falarem mal, se correrem mal, se quiserem agredir, se quiserem ir contra o meu filho, minha filha, contra a minha vida, contra a minha história, eu não aceito. Se fizer assim, eu vou largar Jesus. Meu filho, dias maus virão. Dias maus virão. Andem em conduta santa. A verdade sempre se sobressai. Nada fica em oculto aos olhos de Deus. O Espírito Santo uma hora vai pedir. Olha, Deus quer pedir para o povo se consertar. O Espírito Santo chora. As orações mais gostosas de se ouvir ao pé do Senhor justamente é um choro daquele que se arrepende. É um choro daquele que se contradiz e fala: Senhor, eu estou errado mesmo, me perdoa. Eu quero abandonar isso, me dá força. Eu quero que o Senhor, o teu Espírito Santo, segure em minhas mãos e me guie. Eu quero alimentar a tua presença em minha vida. Eu quero ler a tua palavra, eu quero entender, eu quero praticar essa conduta que leva o homem à santidade. Aleluia. Oração e palavra que transforma a vida do homem. A minha vida está na mão de Deus. A minha vida pertence a Deus. Eu tenho um dono. E eu peço que toda a igreja pense dessa mesma forma. Você não é um filho bastardo. Aleluia. Não é abandonado. O Espírito Santo que mora no teu coração, porque mora no teu coração, fala no seu subconsciente várias vezes que você está fazendo o que é errado. Que nós possamos aprender a obedecer, a praticar a justiça, a verdade, andarmos de uma forma que alegre o coração de Deus. Que nós possamos entender que o nosso futuro pode ser curtíssimo. Foi cantado que hoje pode ser o último dia. Eita Deus. Responda para mim, se hoje for o último dia. Os que aceitaram a palavra e se arrependeram, e os que não aceitaram só a palavra e se rebelaram. Irmãos, o nosso futuro pertence a Deus, mas nós podemos fazer a diferença em simplesmente crer. Eu creio. A Bíblia fala, é verdade, eu preciso me acertar. Não é o pastor quem fala. Amém, irmãos? Amém. Que nós possamos aprender com o Espírito Santo. Eu sei que essas palavras trazem grande contradição e todo mundo tem um ponto de vista diferenciado, mas nada sai da verdade. Aleluia. Você pode jogar de um lado para o outro, pode jogar um monte de contextos bíblicos, mas nada vai justificar a sensualidade no corpo do homem e no corpo da mulher. Você pode falar o que for, Deus age, Deus opera, Deus cura, Deus usa, pode fazer o que for, mas um dia vai haver o acerto de contas. E aí, o pastor que não expressa com medo da ovelha sair, com medo da pessoa correr, ele que vai se dar mal. Então, a consciência é dada por Deus. E nós temos que ser transformados pelo poder da nossa consciência, porque Deus está nos dando a consciência hoje do que é certo e do que é errado. Sede transformados pelo poder do vosso entendimento. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Eu quero que vocês fiquem com essas palavras.
Nem sei se era o que vocês queriam ouvir, mas eu sei que era o que Deus queria que eu falasse. Amém? Amém. Eu sei que são duras as palavras, mas as palavras com o tempo vão produzir justiça e paz, em nome de Jesus. Deus vai honrar o justo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não saia do caminho da verdade, viva o caminho da verdade. Deus vai sempre ser seu advogado, você sempre vai sair vitorioso. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.